Vamos lá, galera, de novo. Mais uma aula nossa, circunferência e círculo agora, né? Mais uma vez apresentando aquele bonitão, o Wilton, professor do nono ano A, e o bonitinho, professor do nono ano B. Então vamos lá. Circunferência e círculo. O que é que nós temos que saber? Alguns conceitos importantes que as pessoas geralmente confundem muito. São coisas parecidíssimas, mas que tem um diferencial mínimo, se a gente parar para observar. Então, ó, circunferência e círculo. Circunferência, conceito, conjunto de todos os pontos de um plano que distam. Professor, o que é distam? Distam quer dizer ter a mesma distância. Distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. Então, aqui no meio dessa bolinha, tem um pontinho A, que é o centro, é o meio dela, certo? A mesma coisa vai acontecer nesse daqui de baixo. Só que tem uma característica que vai diferenciar uma da outra. A circunferência, de novo, conjunto de todos os pontos que distam de um ponto fixo, distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. Já o círculo, ele é o quê? Ele é a reunião da circunferência e o seu interior. A circunferência, ela é só o quê? Ó? Só o contorno. E o círculo, ela é o contorno e o recheio. Então, na prática, a gente tem um anel, e o anel, o contorno dele é a circunferência. Quando a gente coloca ele no dedo, agora ele virou um círculo, porque ele está totalmente preenchido. A mesma coisa do brinco, que algumas mulheres usam, né? Aquelas argolas. Então, quando ele está lá na orelha, ele está sendo o quê? Circunferência. Se ela pegar e ela for encher alguma coisa ali dentro, for colocar para lavar, encher um pouquinho, passar um sabãozinho, água, alguma coisa, ficar ali preenchido dentro, agora virou círculo. Beleza? Outro exemplo, aqueles biscoitos que a gente gosta de comer, biscoito de chocolate recheado. Quando ele é vazado, a rosquinha ela se torna uma circunferência. Mas quando é aquele biscoito de chocolate que a gente come, que ele é todo recheadozinho, aquele chocolatezinho dentro, no meio, que é o recheio, agora virou círculo. Porque ele pegou o contorno e o recheio, a parte todinha de dentro. Professor, mas não entendi esse, explique melhor. Vamos lá. Circunferência. Conjunto de todos os pontos de um plano. Quem é o plano? Todo esse espaço aqui que ela está limitando, que distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. Ou seja, se a gente ligar do centro para cá, se a gente ligar do centro para cá, se a gente ligar do centro para cá, se a gente ligar do centro coladinho, ó, para cá, todos vão ter sempre a mesma distância igualzinha. Por isso que ele diz aqui, ó, que distam igualmente, ou seja, tem a mesma distância, independente de ser um pouquinho mais largo ou mais juntinho. Tem a mesma distância, certo? Então vamos lá. Elementos do círculo e da circunferência. Professor, quais são os elementos? São apenas 3. Só 3. Certo? 3 elementos. Raio, corda, diâmetro. Raio é o segmento, é a linha que vai ser unida do centro até qualquer ponto da circunferência. Corda, segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. E diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Na prática, vamos lá. Aí aqui eu vou acender um pouquinho, que está um pouquinho apagado, certo? Para a gente visualizar melhor. Vai ficar um pouquinho torto, porque o professor de matemática é ruim de desenho. Péssimo, horrível, ele só sabe contar. Olha. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos lá. Aqui é o centro, aqui tem um ponto e outro ponto. Vou colocar letrinhas para poder representar, certo? A, B, C, D. E aqui eu vou chamar de E. Então, observem o que vai acontecer. Ali a gente agora vai identificar quem é raio, quem é corda, quem é diâmetro e vai entender na prática bem facinho como é que esses elementos são localizados. Então, raio, vamos lá. Raio vai ser o segmento, a linha ou a reta que vai ser ligada do centro para qualquer parte da circunferência. O centro não é aqui. Então, se eu sair do E e vier para o C, eu tenho um raio. Saiu daqui e foi para qualquer parte, veio para essa parte. Então, eu tenho um raio chamado EC e o tracinho. Esse tracinho significa a palavra segmento, certo? Professor, podia colocar o C primeiro e depois o E? Pode, tanto faz, a ordem não importa. Se eu sair do E e vier para o B, eu tenho outro raio, então eu tenho o segmento EB ou BE, tanto faz. Se eu sair do E e for para o A, eu tenho o segmento AE ou EA. Então eu tenho nessa circunferência aí eu tenho
3 raios. Só 3, que estão marcadas por esses pontos. Agora eu quero saber o que é a corda. A corda ela vai ser um segmento cujas extremidades vão pertencer à circunferência, ou seja, ela vai sair de uma pontinha da circunferência para outra, mas não passa no centro, não toca lá no centro. Então a corda a gente só tem de corda aqui nessa circunferência representada, corda AD ou DA, porque ela sai de uma parte da circunferência de um cantinho, vai para o outro extremo, mas não passa pelo meio. Pode até passar pertinho, pode até passar assim, ó, raspando, ó, aqui, ó, raspando, mas não tocou no centro, então é corda. Então, corda, nesse caso aqui, só tem AD ou DA. Tanto faz botar a ordem, não importa. E o diâmetro? O diâmetro é uma corda também, só que ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade? Ela passa pelo centro. Tem que passar no meio, no centro. Então, o que está sendo a corda aqui que está passando no centro? Ó, AC. Saiu do A, foi para outra parte, passando pelo meio. Então, o diâmetro vai ser representado pelo segmento AC ou CA, tanto faz, certo? Então, trocando em miúdos, uma linguagem mais simples, raio. Raio vai ser a linha que vai sair do meio da circunferência e vai para qualquer parte dela, na borda dela. Corda vai ser uma linha que vai ligar de um canto da circunferência para o outro, mas não pode passar pelo meio. E diâmetro, o que é o diâmetro? É uma linha que a gente vai ligar de um canto da circunferência para o outro, passando pelo meio. Bem resumido, bem prático, bem simples a linguagem. Certo? E aí agora a gente tem uma observação importantíssima. Essa informação aqui, ó. O diâmetro AC, nesse caso nosso, não quer dizer que sempre vai ser assim não, pode ser outras letras e pode ser em outras posições também. O diâmetro corresponde ao dobro da medida do raio. Como assim, professor? Vamos lá. Se a gente sabe que esse pedacinho daqui, ó, do E até o A, ou do A até o E, que é a mesma coisa, é um raio. Se a gente também tem essa outra medida aqui, do E que vai até o C, ou do C que vai até o E, não é outro raio. Então, 2 raios juntos, ó, 2 raios vai ser igual a um diâmetro. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, primeira parte, elementos da circunferência e círculo só são 3, raio, corda e diâmetro. Raio, sai do meio e vai para qualquer parte, do centro. Corda, sai de qualquer parte da circunferência, qualquer bordinha vai para outra borda. E diâmetro, sai de uma borda para outra passando pelo meio. Não pode deixar de passar pelo meio. Beleza? Então, continuando. Aí nós chegamos agora nas posições relativas. Professor, o que é que são posições relativas? Vamos lá. Posições relativas vão ser posições que a gente vai comparar de acordo com o que vier para a gente. As circunferências, elas têm 3 posições relativas. Posições relativas de 2 circunferências, posições relativas de uma circunferência e uma reta e posição relativa de uma circunferência e um ponto. No nono ano, nós vamos estudar só 2. Posição relativa de 2 circunferências e posições relativas de uma circunferência e uma reta. Então, vamos entender. Elas são bem parecidas. 2 circunferências se classificam quanto suas posições em 3 nomes que elas recebem: secantes, tangentes e não secantes. Qual é a dica para ficar mais fácil, para a gente memorizar e entender esse critério? Secante, a gente vai grifar, ó, 2. Tangente, a gente vai grifar, ó, 1. E não secante, não tem, ou seja, nenhum. Aí vamos lá, vou completar aqui, que aqui ela ficou faltando o preenchimentozinho, ó. Vai ficar bonitinha, né? E aí vamos lá. Professor, como é que a gente sabe que a secante possui 2 pontos em comum? Elas vão se entrelaçar, uma vai passar por dentro da outra, e nos pontos que elas topam, ó, essa daqui veio, entrou nessa daqui, e aqui nesse lugarzinho e nesse lugarzinho ela formou 2 pontos em comum. As duas se tocam em 2 lugares iguaizinhos, certo? Professor, mas independente do tamanho, porque essa primeira é maiorzinha e a outra é menor, independente. Por isso ser do mesmo tamanho, pode ser uma maior, outra menor, tanto faz. Tocou em 2 pontos, secantes, certo? Tangentes. Tangentes elas apresentam apenas um único ponto em comum, ou seja, elas só vão se encostar, mas não vai penetrar uma na outra, certo? Então aqui, ó, só tocou uma na outra, só topou. Topou em um pontinho só, vai ser tangente, um único ponto. E não secante. Não secante a gente tem 2 situações. Elas podem estar internas, uma dentro da outra, mas não topa de jeito nenhum. Ó, uma menorzinha dentro da maior, mas não toca. Ou uma fora, ou pertinho da outra, ou longe da outra, mas não se tocam de jeito nenhum. Então, por isso que são as dicas delas, ideias, ó. Secantes, 2 pontos em comum, 2 pontos iguais. Tangentes,
só um ponto que elas têm em comum. Não secantes, nenhum ponto em comum, certo? E isso a gente está comparando duas circunferências, por isso que diz aqui, ó, posições relativas de duas circunferências. Professor, mas podiam vir mais de duas? Pode. Pode vir 3, 4, 5, 10, quantas vierem, mas a gente vai analisar sempre de duas em duas, certo? Não pode ser mais de duas de uma vez. Então, dando continuidade, a gente chegou agora em posições relativas de uma reta e uma circunferência. Parecido também, ó, com o anterior. Nomes em comum, porém, tem algumas coisas diferentes. Deixa eu acender aqui essa retinha que ficou feia, ficou apagadinha, na corzinha amarela, ficou bem ruim da gente entender. E essa daqui também, bom, desculpando aí o desenho do professor, que o professor é ruim de desenho, mas ele está fazendo a mão livre, né? Então, está tentando fazer bonitinho. Vamos lá. Então, ó, agora mudamos de assunto. De assunto não, está em outra parte do assunto, do tópico. Posições relativas de uma reta e uma circunferência. Uma reta e uma circunferência. Posições externas, tangente e secante. Externas não, me desculpem, aqui foi um erro de digitação. Externa, sem esse S, viu gente? Desculpem aí. Vamos lá. Externa, não tem nenhum ponto em comum. Vai ter uma circunferência lá e a reta pode passar perto ou pode passar bem longe. Não toca. Então, externa, a reta é externa à circunferência, ela não está dentro da circunferência. Tangente, ela tem um ponto em comum. A reta vai passar e vai tocar em algum lugar da circunferência, em uma partezinha dela. E a secante, dois pontos em comum. A reta vai entrar na circunferência, passou em um ponto, seguiu o caminho dela, ó, passou e seguiu a viagem. Então, ou seja, ela passou em dois lugares ao mesmo tempo. Externa, nenhum ponto. Tangente, só um ponto. E secante, dois pontos em comum. Certo? Então, conceitos importantes que a gente tem que saber. Continuando. Agora nós chegamos em ângulos de uma circunferência. São dois tipos, ângulo central e ângulo inscrito. Professor, é a diferença deles? O nome já diz tudinho, já se denuncia o nome, né? Ó. Central. Central vem de centro. E inscrito. Inscrito quer dizer desenhado dentro. Então a gente tem, ó, duas retas. Vou chamar aqui, ó, de reta A e reta B, minúsculas. As retas sempre são representadas por letras minúsculas, certo? Então vamos lá. Professor, podia ser outra letra, tipo R, S, P e T, qualquer letra pode. Então vamos lá. Ângulo central é aquele cujo vértice está no centro da circunferência. Centro, meio. Então, ó, essa semirreta foi ligada a essa outra, sendo unidas por um ponto em comum, que é o centro da circunferência. Então, desse meinho ela pegou, ó, dois caminhos diferentes, duas retas, certo? Por isso que ela se chama, por isso que esse ângulo se chama ângulo central. E onde é que ele está localizado, professor? O ângulo central é isso aqui, ó. Essa parte aqui que vai formar uma graduação, alguns graus se forem medidos ou calculados. Essa parte aqui todinha é o ângulo central, certo? E o ângulo inscrito? O ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados são semirretas secantes. Eita, professor, complicou. Vamos lá. O ângulo inscrito, ele vai estar dentro da circunferência, ele não vai estar com o vértice no meio da circunferência, vai estar em qualquer parte dela. Então, no caso, o vértice, ó, dessas duas semirretas estão nessa extremidade da circunferência, ele não está no meinho, por isso que não é central como o outro. E aí, vamos lá. Pertence à circunferência, é o vértice, está em qualquer lugar. E os lados, ó, esse primeiro lado dessa semirreta, esse outro lado dessa semirreta formam duas semirretas secantes. Por que secante? Porque essa toca nesse ponto e essa toca nesse ponto. Então, dois pontos em comum, certo? Professor, o ângulo inscrito ele podia vir desenhado, apresentado para a gente dessa maneira aqui, ó. Veio a circunferência e o ângulo inscrito veio aqui, ó. Pode, em qualquer lugar. Porque o ponto que vai unir essas duas semirretas, ela está localizada numa extremidade da circunferência. Então, o que é um ângulo inscrito? Aqui ele está sendo representado por isso tudinho aqui, ó. Toda essa medida daqui, toda essa angulação daqui. Que se for calculado, a gente vai saber quantos graus vai valer. Tudo isso aqui, ó. Já o central não, como o nome já diz, está lá no meio, do meinho. Aqui, quem seria o ângulo inscrito? Seria esse, ó. Certo? Então, ângulo inscrito e ângulo central. Central, o vértice está no meio da circunferência. Inscrito, ele está em qualquer borda da circunferência, em qualquer parte do contorno dela, certo? Vamos lá. Chegamos agora ao comprimento de uma circunferência.
Agora que começam os cálculos. Até então, o slide anterior era só definições, conceitos, para a gente saber algumas coisas importantes. Agora a gente vai praticar. Então vamos lá. Comprimento de uma circunferência. Entram duas fórmulas para a gente começar a memorizar e calcular. Comprimento, representado pela letra C. Fórmula do comprimento, C maiúsculo, igual a 2πr. Π, em matemática, tem dois valores. Π, até o nono ano e alguns conteúdos do primeiro ano, ele vale 3,14. No ensino médio, no segundo ano e no terceiro, em alguns assuntos, ele vale 180 graus. Por quê, professor? Porque vai depender do assunto que a gente vai adequar ao uso dele. Aqui a gente está trabalhando o quê? Com medidas de comprimento. E aqui a gente está trabalhando com ângulos em graus. Ou seja, aqui vai usar na trigonometria. Geralmente lá no primeiro ano, segundo ano do ensino médio. Principalmente no segundo ano do ensino médio a gente usa. No nono ano não. No nono ano o nosso π é esse aqui. Aproximado, gente. Porque ele tem mais valores depois daquele 4. Então vamos lá. Para calcularmos o comprimento de uma circunferência, utilizamos a seguinte fórmula. C significa comprimento, igual a 2, número fixo da fórmula, vezes π, que vai valer sempre 3,14, não muda, e R é o raio. Esse raio vai ser informado na questão, ou R ou C, vai dar um para calcular o outro. Área do círculo, ou da circunferência. A gente vai calcular a área do círculo da circunferência usando a fórmula A de área igual a πr ao quadrado. Aí vamos lá, o π vai ser o mesmo valor do π do comprimento, o mesmo igualzinho, não muda, 3,14, é fixo. Mas aí a gente para e observa, galera, ó, bem simples, ó. As duas fórmulas elas têm coisas em comum. Só mudou praticamente o quê? Essa começa com A e essa começa com C. Mas todas as informações estão nas duas, ó. Tem o número 2 na frente e o 2 foi para trás, como expoente. Tem o π, tem o π, tem o R, tem o R. Então, qual é a diferença de uma para outra? Comprimento, 2 na frente. A área é o 2, ó, vai para trás. A, atrás. Memorizamos, certo? Fica fácil. E aí, agora vamos para os cálculos, né? Aí foram só as fórmulas. Agora a gente vai fazer exercício para treinar. Ver que é bonitinho, que é fácil de calcular. Então, vamos lá. Deixa eu acender aqui também essas retas que estão um pouquinho apagadas para a gente visualizar melhor. Curso de matemática, um desenhista de primeira, viu? Vou colocar letrinhas aqui para representar, certo? Vou colocar letras aleatórias. P, R, K, M, T, V. E só. Vamos lá. Ó, nessa questão, ela vai fazer referência aos conteúdos, aos conceitos que a gente viu sobre os elementos do círculo da circunferência. Raio, corda e diâmetro. Então vamos lá. Raio sai do meio da circunferência e vai para qualquer partezinha da borda dela. Corda vai de uma borda até a outra sem passar pelo meio. E diâmetro vai de uma borda para a outra passando pelo meio, no centro da circunferência. Professor, mas essa circunferência não tem centro? Tem, só que ela veio ali de forma invisível para a gente. Como? Se a gente parar para observar, ó, o meio dela vai ser mais ou menos por aqui. Então, ou seja, tem um centro sim, certo? Professor, mas não veio letra. Nesse caso, a gente vai colocar uma letra aleatória. Como já vieram outras letras, a gente vai colocar. Já que não veio na pergunta, a gente tem que colocar, porque tem que ter centro. Senão, a gente não vai saber quem são os raios. Então, vamos lá. Vou colocar a letra... Vou colocar a B de Bárbara, né? Vamos lá. E aí, vamos lá. Na circunferência dada, identifique. Tem o centro, bem prático, bem fácil. Quem é o centro dessa circunferência? O ponto B. Só isso é a resposta. Agora, os raios. Raio sai do centro e vai para qualquer parte da borda da circunferência. Então, nós temos, ó, um raio que sai do B e vai até o ponto T. Então, primeiro raio, B, T, com o tracinho em cima significa segmento, não pode esquecer. Ou coloca o T primeiro e o B depois, tanto faz. Temos outro raio? Temos. Do B para o P, ó. Então, outro raio, aqui localizado. Do B para o P,
Ou podia botar o P primeiro e depois o B. Temos outro raio ainda? Não, só tinha esses dois. Cordas. Vai de uma borda da circunferência para outra sem passar pelo centro. Temos quantas cordas aí? 3, né? Ó, primeira corda, do V até o K. Saiu de uma borda, foi para outra, mas não passou no centro. Então, ó, VK ou KV. Tanto faz a ordem. Outra corda, M até o R até M. Tanto faz a ordem. E a última corda, A R, o R até A. 3 cordas. E os diâmetros, falou no plural, mas pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser mais do que 2. Nessa circunferência nós temos mais de um diâmetro? Não, só um, né? Só um que vai, ó, do ponto T, do vértice T, passou pelo centro, que é o ponto B, e seguiu o caminho para o P. Então só temos um diâmetro que é o diâmetro TP ou PT, tanto faz. E aí finalizamos a primeira questão. Se baseou só nos conceitos dos elementos do círculo e da circunferência, certo? E agora, professor? Agora chegou uma questão de cálculo. Beleza, vamos lá, a melhor parte, a parte que eu mais gosto, vamos lá. Determine o raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 19 centímetros. Primeira coisa, coletar as informações e anotar para saber qual fórmula utilizar. Determine o raio. Então, raio, interrogação. Não sei quanto vale. De uma circunferência cujo diâmetro mede 19 centímetros. Diâmetro igual 19 centímetros. Mas aí a gente viu, lá no início do assunto, que o diâmetro, a medida do diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Então, a partir dessa formulazinha, a gente pode calcular quanto vale o raio. Diâmetro vale 19, então no lugar dele, ó, 19 igual 2R. Aí vira uma equação de primeiro grau. Como é que a gente vai fazer? Letra de um lado, número do outro. A gente vai fazer isso, ó. A gente tem essas duas informações, vai fazer isso, ó. Trocou tudo de lado. Quando trocou tudo de lado, muda o sinal. Então vai ficar 2R veio para frente, 19 foi para trás, não mudou o sinal. Continuando, tirar o valor do R. R sozinho, igual a 19 sobre 2. Professor, e agora? Para aí eu continuar? Pode continuar, porque nesse assunto que fala de geometria, de figuras geométricas, podem dar números decimais. Então aí agora a gente vai fazer raio igual. De cabeça vai ser quanto? 9,5. Mas professor, fiquei na dúvida. Então na dúvida vamos lá no cantinho armar conta que não faz vergonha a ninguém, a gente acerta do mesmo jeito. 1 não posso dividir para 2, juntei 19. Para 2 vai dar 9. Vezes 2, 18. Subtrair, sobrou 1. Quero e devo continuar a conta. Então acrescento vírgula no quociente e 0 no dividendo. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2 dá 10. Subtraímos e zerou nossa conta. Então, nossa resposta, confirmando, 9,5. E a unidade, centímetros. E finalizamos. Só isso. Bem fácil, né? Bem tranquila, certo? Então, agora vamos lá na próxima questão. Questão também agora a definição do assunto, ó, das posições relativas de duas circunferências. Aí alguém vai dizer, professor, mas, lá na posição de duas circunferências, você falou pra gente que não podia ter mais de duas circunferências, porque a posição é só de duas. Realmente, a posição é de duas, mas aqui vieram 5 circunferências. E agora, a gente vai analisar de acordo com os casos que estão pedindo ali em cada item. Cada um vai ser uma situação diferente. Então, vou só completar aqui a figura que ficou faltando, ó. Essa circunferência daqui ficou faltando fazer isso aqui. Tá um pouquinho feio, né? Mas dá pra gente melhorar, vamos lá. Melhorou um pouquinho, né? E aí eu vou chamar de circunferências. C1, circunferência 1, essa parte aqui todinha. C2, essa daqui todinha, ó. C3, essa aqui todinha. C4, essa daqui menorzinha. E C5, essa que está englobando a C4. Professor, esse C1, C2, C3, C4, C5 é a gente que coloca? Não, veio na questão. É porque aqui no slide não saiu. Mas a questão já vai dar essas informações para a gente para ficar bem mais tranquilo da gente responder. Posições relativas de duas circunferências. Recapitulando para a gente tirar as dúvidas. Ó. Tangente. Pegado piloto que esse daqui está morrendo, está pior do que eu. Vamos lá. Tangente, secante e não secante. Vamos lá. Tangente, só um ponto em comum. Secante, 2 pontos em comum.
e não secante, o nome já diz, não, nenhum ponto, certo? Então, vamos analisar. E tem a circunferência 1 com a circunferência 2. A circunferência 1 com a 2. Esqueço as outras, só olho essas. Olhando as duas, elas têm, ó, 2 pontos em comum. Logo, elas são circunferências o quê? Secantes, certo? Porque secantes têm, ó, 2 pontos em comum. Professor, e a C1 e a C3? Vamos lá. Agora eu vou olhar a C1 que está aqui, esqueço que tem a C2 para todos os efeitos, ela está invisível, e vou olhar a C3, esqueço as outras. C1 e C3, elas não se tocam, então elas são não secantes. Certo? C2 e C3. C2 está aqui, tocando na C3 em um único lugar, elas só se encostaram, ó. Esqueço as outras. Então, C2 e C3, um único lugar, ela é tangente. Tangentes, no plural, porque são duas, né? E aí, agora, item D, circunferência C3 e C4. C3 e a C4. Também não se tocam em lugar nenhum, então elas são não secantes. Só definição, né, galera, do assunto, só. Conceito básico. C4 e C5. A C4, professor, está embutida na C5. Então, ela pode ser secante? Não, porque ela não tocou em 2 pontos. Ela pode ser tangente? Não, porque ela não toca em nenhum ponto. Então, ela só sobrou aqui para ela? Não secantes. Elas não tocam. Elas estão uma dentro da outra, porém não se tocam em lugar nenhum. Certo? Então, conceitos básicos para a gente memorizar. Dica: tangente só toca em um ponto. Secante toca em 2 pontos e não secante em nenhum ponto. Certo? E vamos para a questão 4. Tem mais. Quanto mais, melhor, né?